Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje é boa tarde, né? É um pouquinho diferente das nossas lives, que tem sido sempre às sextas à noite, às 20 horas. Hoje, excepcionalmente, nós transmitimos a partir agora de 4 horas. Então, porque a gente tem um convidado super especial hoje, que é o Fernando Yamamoto, do Clowns de Shakespeare, companhia do Rio Grande do Norte, e a gente vai ter uma conversa muito especial com, com o Fernando, diretor da companhia, e vamos aproveitar ao máximo agora, ele já está aqui com a gente, para a gente aproveitar. Vamos lá? É isso. Boa tarde a todos, gente. Boa tarde. Tô achando estranho porque a gente sempre fica à noite, né? Oi, Fernando! E aí, Omar, tudo bom? Boa Tudo bem, tarde. querido? Nossa, que prazer conversar com você. Estou muito feliz por você estar nesse projeto com a gente aqui dos Ciclomáticos, né? A gente se encontra tanto nesses festivais, né? Acaba a Pois gente se é. assistindo, mas nunca a gente consegue ter esse momento de se ver pessoalmente e agora a internet nos proporciona isso, né? São as vantagens desse momento tão maluco que a gente está vivendo, e pelo menos alguma coisa, né, a gente tem de ganhos aí, né? Não, Obrigado também com pelo convite. Prazer estar aqui com você para a gente bater esse papo aí, estreitar os laços. Maravilha, não, o prazer é nosso também. E a gente até falando que a gente teve que mudar esse horário para aproveitar. Eu falei, não, o Fernando tem que estar com a gente. E aí a gente falou assim que vocês estão em cartaz agora também, né? Então acho que é super bacana esse momento de estar, a gente está fazendo, inventando coisas para fazer, né, Fernando? Com certeza. Aproveitar para agradecer aí o esforço de quebrar um pouco a rotina de vocês para a gente estar junto, né? É, mas Porque é isso, a gente está nessa situação inusitada até agora, né? Assim, até pouco tempo era uma coisa impensada para a gente de poder estar em temporada, assim, né? Então, nossa, mas a não, gente para a está... gente quebrou muito todos nós, né? A gente estava com uma agenda, a gente estava fazendo o circuito Sesc São Paulo, a gente estava com uma viagem já para um monte de lugar e tal, e aí de repente para tudo e a gente é obrigado a ficar. Para a gente que é artista, né, que vive na estrada, é sempre muito complicado, né, Fernando? Pois é. Mas a gente está nisso, né? A gente precisa se reinventar mesmo, né? Tanto por uma questão de sobrevivência, né? Porque a gente sabe que as perspectivas são complicadas, né? Assim, para muito além das perspectivas em geral, né? Assim, sabe-se lá quando que as pessoas vão se sentir confortáveis ou desejosas o suficiente para se aglomerar para ver teatro, né? Para as Nossa, coisas mais de necessidade básica, né? De fazer compra, de ir para a escola, e papapá, isso aos poucos as coisas vão tender a ampliar, né? Um pouco inevitável a gente começar a buscar isso. Mas para as pessoas começarem a sair de casa à noite para assistir um espetáculo, para uma coisa, isso com certeza sabe-se lá quanto tempo a gente vai levar, né? O Diogo, que é um dos integrantes do grupo, estava falando que para ele a máscara agora é o novo cinto de segurança, aquele item que quando a gente começou a usar era meio estranho, depois você não consegue mais entrar no carro sem colocar um cinto, né? com Então não sei certeza. se e quando a gente vai, por exemplo, parar de usar máscara na rua. Mesmo que Nossa, fale assim, ó, tá tranquilo. Mas, né, a gente tá, nossa cabeça mudou. Não sei se aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Várias pessoas com quem eu tô falando já aconteceram de estar na rua sem máscara virou um pesadelo. Eu já tive alguns pesadelos ao longo dessa pandemia, de eu estar no meio da rua, num lugar público, e sem máscara, e falar, nossa, eu não trouxe máscara e tal. É sim, muito sim, louco, né? A gente completamente. reconfigura a realidade, né? Não, hoje mesmo, eu fui sair de carro agora, eu saí assim na porta todo serelepe, daqui a pouco eu cheguei no portão, falei, gente, eu tô sem máscara, eu tava mexendo num movimento zumbi, assim, eu falei, tem que voltar correndo por conta da máscara. Mas é isso. Mas, amigo, assim, muito agradecido pela sua presença aqui. Pra gente, nosso papo tem sido bem bacana com tantas companhias importantes do país, né? E acho que a gente trocar essas histórias tem sido uma forma também de a gente levar para o nosso público, né? Quem, enfim, acompanha o trabalho do Cláudio Shakespeare, quem acompanha o trabalho dos Ciclomáticos, nós do Rio, vocês do Rio Grande do Norte. Então, acho que isso é muito bacana, com tanto trabalho lindo que tem passado por aqui. E aí, eu queria que você falasse um pouco, Fernando,
dessa trajetória tão importante do Cláudio Shakespeare, né? Que é uma companhia que nasce em 93. Vocês são um pouquinho mais novos, mais velhos que a gente, nós somos de 96, né? Então, eu queria saber um pouco de como nasce esse grupo, como é que é esse encontro de vocês. Então, o grupo começa de uma forma bem inusitada, na verdade. A gente, da formação original, estamos só eu e a Renata até hoje, né? Mas do que a gente chama dessa pré-história do grupo, ou seja, desse contexto que deu origem ao grupo em 92, um ano antes da fundação de fato. Só eu estava nessa primeira experiência, que era o último ano da escola, né? Da escola do segundo grau. E um professor de literatura resolve montar uma peça sobre as escolas literárias brasileiras como uma forma de dar um suporte para a moçada fazer o vestibular. Então ele me chama e chama um outro aluno, que são os dois alunos com os quais ele mais trocava ideias sobre cinema, sobre teatro, sobre literatura e tal, para a gente dirigir. Nem ele nem a gente tinha experiência nenhuma com teatro. A gente junta a moçada ali da turma e faz uma farra, assim, foi uma experiência muito forte, muito marcante e tal, né? E no ano seguinte, eu já estava na faculdade, estava fazendo arquitetura, né? Eu me formei em arquitetura. Esse mesmo professor, o Marco Aurélio Barbosa, ele fala, vamos fazer de novo, vamos reeditar essa experiência do ano passado, mas esse ano eu queria que a gente não apresentasse mais no auditório da escola, quero que a gente vá para o Teatro Aberto Maranhão, que é o nosso, né, grande teatro estadual, teatro histórico aqui da cidade e tal. E quero montar um Shakespeare, quero montar Sonho de Noite de Verão. Porque naquela época o Ornitorrinco estava com aquela montagem de Sonho de Noite de Verão que fez muito sucesso, fez um auê assim, na mídia, tanto porque eles foram pro festival lá do Joseph Papp, lá em Nova York, lá no Central Park, quanto que era uma montagem que as fadas todas nuas, que eles fizeram uma audição a partir de um anúncio de classificados, né? E procurando atrizes despudoradas para fazer uma peça e tal. Enfim, por causa desse contexto todo, foi uma peça que teve um auê muito grande, assim. E aí, a partir disso, ele fala, vamos montar Sonho de Noite de Verão. Eu falei, ué, vamos, né? E aí a gente fez uma farra, assim, né? Eu sempre brinco, assim, eu sempre falo uma piadinha besta, assim, que se naquele dia que a gente estreou o Sonho de Noite de Verão, porque, assim, os restos mortais do Shakespeare não se sabe onde estão, né? Porque ele foi enterrado em vala comum. A gente fala que se naquele dia, 17 de novembro de 93, quisessem encontrar os restos mortais do Shakespeare, enquanto a gente estava apresentando aqui em Natal, em algum lugar lá em Stratford, tinha um pedaço de terra tremendo, assim. Porque era assim, era um bando de adolescente que pegou o Shakespeare, virou do avesso, botou um monte de caco, de referência que a gente tinha. Era assim, era um assassinato, um segundo assassinato, o Shakespeare morrendo outra vez. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma coisa muito bacana também, que era... Tinha também eu acho que esse começo da nossa história é muito legal, porque a gente aborda o Shakespeare não por esse viés museológico, excessivamente de idolatria, mas não, a gente brinca com ele. Depois, quando a gente começa a perceber os absurdos que a gente estava fazendo antes, mas aí a gente já tem uma outra relação mais aberta com ele. Então a gente já brinca mais com ele, a gente já encontra esse outro lugar, que hoje eu entendo que é uma forma de respeitar a obra do Shakespeare, né? Porque ele era um autor popular, né? Que ganhou essa áurea de um clássico, com certeza, pelo que ganhou, né? Pela importância da sua obra ao longo do tempo e tal. Mas ele é clássico, mas ele nunca foi, não é e nunca foi erudito, né? E acho que talvez até pela questão da música clássica e música erudita, que são a gente, né, usa como sinônimos, a gente acha que todo erudito é clássico, todo clássico é erudito. E o Shakespeare é clássico, mas ele é popular, né? Então a gente tentar reproduzir um pouco do que é a ideia do teatro elisabetano, a gente vai estar matando o Shakespeare, a gente vai estar, né, desrespeitando o Shakespeare. Então acho que, óbvio, aquela primeira experiência nossa foi um maltrato à obra do Shakespeare. Mas eu acho que foi uma boa forma de começar a chegar no homem, porque a partir daí a gente
quando vai adquirindo, né, entendendo mais o que é e tal, inclusive porque a gente fala, né, que o nome do grupo vem daí desse primeiro espetáculo, porque, tipo, sei lá, 2 semanas antes da gente estrear, a gente fala, nossa, a gente não tem um nome do nosso grupo. E a gente achava, na verdade, que a gente era um grupo, coisa que não era, e que para você montar um espetáculo tinha que ter um grupo que estaria apresentando esse espetáculo. A gente lembrou desse espetáculo do ano anterior, sobre as escolas literárias brasileiras, e tinha uma poesia do Manuel Bandeira que falava sobre os clowns de Shakespeare, né? Que ele falava que ele destrói todo tipo de lirismo, lirismo conservador, lirismo amarrado, engessado e tal, e enaltece o lirismo livre, como ele fala, dos loucos, dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. E a gente falou, opa, então vamos, clowns de Shakespeare, a gente gostava dessa poesia, vamos montar um Shakespeare, botamos clowns de Shakespeare, sem ter ideia do que era clowns, muito menos do que era Shakespeare, né? Mas a gente arranja essa arapuca para nós mesmos de depois, ao longo da nossa história, correr atrás do que era o tal do clown e do que era o tal do Shakespeare, né? Que a gente usava de uma forma completamente irresponsável. Mas é um pouco a partir desse contexto que o grupo surge e a partir daí a gente vai buscando formação e se desenvolvendo aí. Nossa, que maravilhoso. Eu tô lembrando, você falando disso, né? Eu assisti o Ricardo III, a Sua Excelência Ricardo III, né? Vocês estavam no Litoral em Cena, se não me engano, acho que foi em Caraguatatuba. Isso, em Caraguá. Isso. Vocês acho que vocês apresentaram na abertura, no encerramento, a gente abriu. Enfim, foi essa troca. E a gente estava lá e a gente deu tempo de a gente assistir assim. E são trabalhos realmente que têm essa característica. Primeiro, quando se faz no local aberto, acho que tem toda uma diferença, né, Fernando? Estar no local fora da estrutura do teatro, porque acho que quem está. A gente que está também, a gente tem espetáculos de rua, né, apresentações também na rua, e isso absorve de uma forma tão intensa quem está assistindo, né? Porque a pessoa está ali passando e é tomado por aquelas imagens, né? E é um espetáculo muito intenso, muito forte. E acho que, creio eu, que seja uma característica até do grupo mesmo, né? Com essas imagens, né? Vendo esse trabalho e eu vendo outros vídeos também, o Muito Barulho por Nada. Como é que é essa pesquisa desse trabalho que eu vejo também que são outros diretores que vão dirigindo, além de você, né? Tem outras. Como é que se dá isso no grupo? O grupo é formado por quantas pessoas hoje, Fernando? Somos 8. Somos 7 e uma atriz convidada que está. Na verdade, somos 9. Somos 7, o núcleo do grupo somos 7. A gente tem uma funcionária, uma secretária, que é a Milena, e a gente está trabalhando hoje com uma atriz convidada, né? Então a gente, no total, nesse círculo menor do trabalho diário do grupo, hoje nós somos 9, né? A relação de convidados é uma coisa que a gente sempre teve muito, porque a gente está muito isolado, né? Hoje em dia menos, hoje em dia qualquer lugar a gente está menos isolado com internet, etc, com passagem aérea mais acessível e tal. Mas a gente, se for pensar, né, nesse contexto de 26 anos atrás, né, de 93 e ao longo do tempo, Natal sempre esteve muito fora do circuito, né? Então os espetáculos, principalmente os espetáculos de grupo e tal, eles vinham por Recife, vários deles ainda subiam até João Pessoa e pulavam para Fortaleza direto, e nunca passavam por aqui, né? E então a gente sempre buscou muito, a gente sempre fez milhões de bate-voltas para Recife, para João Pessoa, pegar 4, 5 horas de estrada para assistir um espetáculo e acabar voltar de madrugada. E aí acabava o espetáculo, ia lá, colava nas pessoas, enchia o saco. Oi, tudo bom? A gente está começando, a gente é de Natal e tal, que legal. Onde é que vocês vão jantar? A gente pode ir com vocês e tal. E nisso a gente sempre foi buscando muito, né? Ter acesso às pessoas e tal. Ir para festivais também para assistir. A gente eventualmente dava, vamos para o Festival de Curitiba. Aí juntava uma grana e tal e ia passar uma semana em Curitiba assistindo. E assim por diante. E quando o grupo começa a desenvolver um pouco mais o trabalho, isso segue sendo uma premissa do grupo até hoje, assim, essa abertura para as colaborações com outros grupos e com outros artistas, né, das contribuições, das parcerias e tal. E mesmo nas áreas em que a gente tem profissionais no grupo que trabalham com isso, como, por exemplo, a direção, né? Assim, a gente entende que se eu for dirigir todos os trabalhos do grupo, chega uma hora que a gente começa a engessar um pouco os processos, o olhar começa a viciar muito, a relação começa a ficar muito viciada. Então, eventualmente, a gente trabalhar com diretores convidados dá uma oxigenada um pouco
no meu olhar, no olhar dos atores, a cada processo que a gente passa com o Gabriel Vilela, com o Eduardo Moreira, com o Márcio Aurélio, etc., a gente, no momento seguinte do grupo, parece que a gente dá uma renovada um pouco no olhar, na forma de fazer, nos próprios procedimentos, né, que a gente vai conhecendo um pouco isso e tal. Então, passa um pouco por esse contexto. E aí, a outra coisa que você falou em relação à rua, ao teatro popular e tal, né, eu acho que tem dois aspectos legais para falar sobre isso. Um deles, acho que tem, apesar de ser uma pessoa muito cética, eu acho que tem uma mística de uma relação de trabalhar na rua, uma relação direta com o céu, com as intempéries, né? Com a possibilidade da chuva. Não deixa de ser também uma relação de uma ancestralidade com o próprio Shakespeare, cujo teatro elizabetano é uma estrutura que ela é aberta para o público no centro, ou seja, tem uma relação direta com o céu e tal, né? Que eu acho que dá uma outra dimensão, né? O Ricardo III, por mais que seja um espetáculo mais convencional, de uma certa maneira a gente falar enquanto formato, né? Assim, ele tem, em geral, arquibancada ou cadeiras e a coisa acontece só ali. Mas para a gente sempre foi muito forte, como o Ricardo, ele sempre funcionou como uma ilha poética que se instaura no meio da cidade, assim. Às vezes em lugares muito inóspitos, assim, de muito cinza, de muito concreto. Parece que desce aquela nave espacial ali de poesia, né? Ou em outras relações, a gente fez apresentações incríveis do Ricardo. Uma das mais simbólicas e é uma das imagens mais marcantes que a gente tem, uma das fotografias mais marcantes do espetáculo foi aí no Rio, que foi no Tempo Festival. A gente passou uma semana fazendo uma residência no Complexo do Alemão, estava ali naquele processo das UPAs e tal, né, da pacificação ali, e a gente passou uma semana lá dentro, dando oficina para os artistas de lá, que foi uma troca incrível, assim. E eu não sei o quanto que isso é para vocês do Rio, mas pelo menos para a gente, que essa coisa da comunidade do Rio, da favela, é uma realidade, para a gente é uma realidade de televisão, né? Que mesmo quando a gente vai para o Rio, a gente fica nesse circuito centro-zona sul e não sai muito disso e tal. Ter passado uma semana ali imerso, trocando com artistas muito potentes e tal, foi uma coisa inesquecível. E no último dia, no Morro do Adeus, o teleférico ainda estava fechado, mas eles estavam em uma etapa de testes ainda, então estava abrindo muito de vez em quando. Eles abriram nesse dia por causa da programação do Tempo. Então a gente fez lá no Morro do Adeus, com uma vista de 360 graus do Rio de Janeiro absurda, então gerou fotos lindas do espetáculo. E falando de um espetáculo que trata de tanta crueldade, de tanta, né, de uma história tão cruel e tal, do lado, literalmente do lado de onde era eles faziam o micro-ondas, né? Aquela coisa de colocar os pneus e atar fogo e jogar a pessoa ribanceira abaixo e tal. A gente estava falando nisso, foi muito marcante, porque era muito forte, era uma coisa que estava no imaginário daquelas pessoas que estavam vendo, à exceção das pessoas que subiram para assistir, mas das pessoas da comunidade, uma coisa que estava no imaginário. Assim como no Chile a gente fez em frente ao Palácio, dentre outros lugares, mas dois marcaram muito, que a gente fez o Santiago a Mil, que é um festival super bacana do Chile, mais importante do Chile. Muito a gente fez várias apresentações lá e duas delas foram muito marcantes, que uma foi na frente do Palácio La Moneda, que foi onde o Allende sofreu o golpe, né? O golpe do Pinochet foi ali e a gente usou o Palácio La Moneda como cenário do espetáculo. E o outro foi no espaço do Museu La Memória, que é um museu também muito forte, né? É um museu que traz toda a memória dessa história do golpe do Chile e tal. A gente fez no museu, né? Que tem um pátio dentro do museu e tal. E por aí vai, assim. Em Brasília a gente apresentou tendo ao fundo, né? Ou seja, a gente fez ali na esplanada, posicionado de uma forma que dá para ver os ministérios todos, a catedral logo atrás, né? O clero logo atrás e o Palácio do Planalto lá no fundo, assim. Então, também gerou uma outra possibilidade de diálogo. Então, por onde passa, isso é muito bonito do teatro de rua, né? A forma como você consegue estabelecer um diálogo da obra
com a rua, com o lugar onde você está e tal. E essa outra dimensão que você aponta, que claro que é fundamental, que é, e para a gente, desde o golpe, tem sido mais importante ainda, que é a necessidade da gente sair da bolha. Que a gente só apresenta para nós mesmos ou para aquele nosso público muito próximo, né? Que é importante a gente, como eu gosto de falar, convencer os convencidos, ou seja, a gente se confortar um pouco entre os nossos, a gente compartilha, a gente vê que tem gente pensando e fazendo teatro e tal, no mesmo caminho que a gente, acreditando na mesma coisa, lutando pela mesma coisa. Só que o que acaba acontecendo é o que aconteceu no segundo turno da eleição presidencial, que a gente estava super animado, achando que vinha uma virada e tal, só que a virada estava só dentro da nossa bolinha ali. E quando a gente vê o resultado, a gente fala, putz, a gente está viajando, né? A gente está longe do público e tal. Acho que esse é um mal que aconteceu. Um mal dentro desse período em que a gente conseguiu trabalhar em uma condição mais adequada, nesses anos Dilma, Lula, Gil, Juca e tal, que a gente teve condições um pouco mais próximas, ou um pouco menos distantes da ideal. Mas, por outro lado, acho que a gente passou a ignorar um pouco o público. A gente passou a fazer teatro só para a gente. Né? E enquanto esse processo todo estava acontecendo, que enquanto isso, a cada esquina estava abrindo uma igreja evangélica. A gente viu isso acontecer na nossa cara. Esse processo todo foi sendo construído e a gente continuou fazendo teatro para a gente mesmo. Passou a ser quase que um crime eu levar em consideração o público. Né? Parece que você está abrindo concessão, que você está diminuindo o seu teatro. Né? E aí depois tudo isso a gente fala, não, gente... Não é abrir concessão. A gente tem que fazer para o público, fazer só para a gente ficar se deleitando uns com os trabalhos dos outros. E, nesse sentido, a nossa resposta tem sido a rua. Porque o diálogo direto não está mais funcionando, né? Virou esse fla-flu que não está mais funcionando o diálogo nesse país. Agora, a gente tem uma potência poética que pode acessar as pessoas por outro lugar. Né? Com certeza. Então, nesse sentido, a gente tem apostado muito na rua. A gente estava num processo de construção de um trabalho de rua. Tivemos que interromper por causa do isolamento. Mas, para a gente está desesperado para montar de volta um trabalho de rua e voltar para a rua, porque eu acho que a rua é um lugar muito especial. Óbvio que a gente pode fazer outros tipos de coisa em outros lugares, mas, para nós, dos clowns, a rua tem sido a resposta, né? Para a gente, o que faz sentido hoje é voltar para a rua. A gente precisa voltar para a rua, inclusive para exercer o nosso direito de estar na rua. Que em vários lugares, acho que o Rio de Janeiro talvez seja um dos piores do Brasil hoje, isso está cada vez mais difícil, né? Com certeza. Fernando, você tem toda a razão, concordo plenamente com você. Inclusive, estou vendo algumas pessoas super bacanas chegando. O Bruno Cavalcante está aqui chegando. A galera dos Ciclomáticos também está assistindo a gente aqui. E a gente também está ao vivo pelo Facebook. Então, quem estiver lá, quiser mandar pergunta, comentário, fica à vontade. E legal. Você tem toda a razão. Nós somos uma companhia que é da Zona Norte Carioca. A gente vem da Zona Norte da Baixada Fluminense. E a gente viveu muito tempo isso no Rio, porque realmente aqui no Rio tem uma coisa de que tudo que acontece é do outro lado do túnel. Né? Só onde acontece a novela do Manuel Carlos, né? Que é a Zona Sul, né? O centro, que é uma loucura. E do lado de cá do túnel tem companhias maravilosas, com 30 anos de história, enfim. E muitos artistas não saem do outro lado do túnel para vir para cá. Então, assim, a gente sempre fomentou o nosso lado de cá do túnel, sabe? Do Complexo do Alemão, de Nova Iguaçu, São João de Meriti, que são lugares que têm uma potência imensa e que às vezes, e os artistas foram deixando com que esses locais fossem tomados por essa, enfim, por toda essa influência que a gente está vivendo hoje. Então é importante demais essa questão de a gente quebrar um pouco dessa bolha, sair muito, na verdade, dela e trazer de volta, que acho que o público tem se desinteressado pelo teatro, porque às vezes realmente fica muito para o nosso próprio umbigo, né? E aí a gente precisa retomar esse lugar. Acho que é super importante essa sua colocação. E, Fernando, toda essa experiência de vocês enfim, com essa trajetória teatral, qual foi o momento mais icônico, mais importante que vocês, mais emblemático que vocês viveram na companhia, assim, além dessa do Complexo do Alemão que você falou, que foi bem bacana? Putz, tem muita coisa, né? Assim, muito marcante. E acho que tem uma sequência que acho que ela é muito simbólica para mim, que ela acontece até há bastante tempo, assim, mas a primeira temporada que a gente fez fora de Natal
foi no Sesc Anchieta, lá em São Paulo, que é o teatro do Antunes, é a unidade do Sesc do Antunes, né? Então é um teatro muito importante e que por uma série de circunstâncias meio casuais a gente foi selecionado para o Festival de São José do Rio Preto, né? Um festival internacional, importante e tal. Maravilhoso. E o Danilo Miranda, o chefão, o bambambam do Sesc São Paulo, estava no festival no dia que a gente apresentou, viu e estava junto com uma das programadoras do Sesc e falou, eu quero eles no Anchieta. E a gente era muito novo, a gente nunca tinha saído de Natal para fazer uma temporada e tal. E a gente vai para aquele templo onde já pisaram o Berliner Ensemble, o grupo do Brecht, onde é o teatro, enfim, né? Um teatro super importante e tal. E foi uma temporada linda, foi uma temporada incrível. Assim, a última apresentação foi especialmente marcante porque os atores todos começaram a chorar muito e o público todo começou a chorar muito também junto. E tem foto disso. Tem uma foto que o fotógrafo entrou ali por trás dos atores e fotografou a plateia toda assim, cheia de enxugando, todo mundo enxugando. E foi uma coisa muito grande naquele momento para o grupo. Só que, assim, meses depois, a gente estava isso foi com muito barulho por quase nada, né? E meses depois a gente estava com uma circulação do Muito Barulho, numa versão que a gente fez para a rua, pelo interior do Rio Grande do Norte. E uma dessas apresentações, numa cidade que chama Pureza, foi muito marcante porque a gente chegou e a gente teve milhões de problemas com a produção local, que não divulgou nada, que o espaço onde a gente ia apresentar, que era um ginásio, tinha caído o teto numa chuva, então não dava para fazer lá. Enfim, a gente chegou lá, tipo assim, praticamente para cancelar e ir embora. E aí, enfim, aquela coisa que a gente vai, não vamos dar um jeito, vamos conseguir e tal, a gente conseguiu um pátiozinho da escola, que era um espaço mínimo, que devia ter o quê? Sei lá, 5 por 5 entre o espaço da cena e o espaço do público. Assim, o espaço que a gente usava para cena, só para cena era maior que isso, né? Mas e a gente ainda fez uma divulgação de última hora e tal. Na hora de começar tinha 3 pessoas. E os meninos estavam prontos. Eu falei, gente, tem 3 pessoas. O que a gente faz? Os meninos falaram, estamos aqui, vamos fazer. E aos poucos, as pessoas foram começando a ouvir o som e tal, em volta, chegaram umas 30 pessoas, assim, no total. E a gente fez... É tipo se a gente tivesse feito uma apresentação na sala da minha casa, assim. Era num lugar muito pequeno, para muito pouca gente. E foi uma das apresentações mais lindas que o Muito Barulho já fez. Então, a gente passou, assim, da última apresentação no Sesc Anchieta, com um teatro super lotado, uma coisa super emocionante... Primeira temporada que a gente teve crítica, aquela coisa toda, a gente na folha, assim, aqueles sonhos que quem está começando começam a se desenhar. E um mês depois a gente estava nessa apresentação no lugar oposto, assim. E que acabamos todos tão emocionados quanto naquela outra. E para a gente foi muito relevante falar, nossa, de fato, o teatro não está nesse lugar do que é o mais importante, do que é o mais de maior visibilidade e tal. Mas aí, nesse trajeto, teve muitas coisas, né? Teve essa temporada no Chile, que foi a primeira grande saída internacional do grupo para um grande festival, que a gente passou quase um mês lá. Enfim, acho que são muito... É filho, né? Aquela coisa de filho, assim. Se a gente prefere um, a gente está menosprezando o outro. Mas tem muitos episódios muito bonitos, assim, na história. E também muito, muito difíceis por outro lado também, muito, né? Apesar de você me perguntasse qual foi o mais marcante negativamente, acho que seria certo que foi o episódio de censura que a gente sofreu ano passado, né? Que esse ainda tá, as feridas estão abertas, a coisa está na justiça e tal, mas que, né? Enfim, faz parte do momento que a gente está vivendo, né? Tinha que acontecer com alguém, aconteceu com a gente, né? Sim, sim. E muito grave, né? Acho que são episódios que acabam a gente pensando que está do lado, a gente acha que está longe, né? Está do lado da nossa casa, está com um grupo que é irmão. Aí vocês aí, daqui a pouco vai estar com a gente. Apesar que aqui no Rio a gente já viu uma censura muito ferrenha, né? A gente já está vivendo isso com o sucateamento dos espaços, né? Atualmente a gente não tem nenhuma política cultural aqui no Rio de Janeiro, então a gente fala assim, nossa, São Paulo, e a gente vê tantos outros lugares acontecendo algumas coisas, aqui no Rio a gente não está tendo absolutamente nada, né? Então, enfim, isso é bem grave.
E é muito legal você falar que essas coisas, como essas coisas marcam, né? Quando a gente fez também o Festival Internacional de São José do Rio Preto na abertura, e a gente fez para 6.000 pessoas. E são coisas que marcam, né, nossa história e como é importante essa trajetória Ali toda. na represa, né? Nossa, aquilo ali é um sonho. É, gente, a gente fez uma abertura lá também. É uma é uma loucura, né? loucura. Fazer aquilo Uma para 6, loucura. 7 mil pessoas é uma coisa. Não, E é eu tenho engraçado que lá em Rio Preto, quando a gente foi com o Ricardo III, aconteceu um pouco de um outro jeito, a mesma coisa disso que eu falei do Muito Barulho, que foi que a gente fez essa abertura, né? Para 6, 7, 8 mil pessoas, uma coisa. E a gente, 2 dias depois, fez a segunda apresentação lá em Rio Preto, num distrito de São José do Rio Preto chamado Engenheiro Schmidt, que Nós foi num também. pasto. A gente fez num pasto, não sei se foi esse lugar que vocês fizeram, assim, mas foi num Nossa, lugar fizemos. que tinha, assim, 100 cadeirinhas de plástico. Isso. E a gente, ou seja, esse lugar do espetáculo que funciona para 7 mil num dia e para 100 no outro, e que tem diferentes potências e tal, isso é muito bonito, também nos coloca à prova e tal, né? Isso é muito Nossa, legal. com certeza. É isso que você falou mesmo, né? Eu acho que faz com que a gente fique muito com o pé no chão também, né, Fernando? Dessa coisa de saber que o trabalho da companhia é árduo, porque todo mundo lá é a gente montando o cenário, porque é até bacana a gente falar sobre isso, porque as pessoas têm um glamour, né, de ver a gente viajando. É tudo muito bonito. A gente mostra, né, as fotos bonitas, né? Mas tem os bastidores disso, né? Dessa relação mesmo, né? De cada um pegar uma coisa para fazer. Como é que funciona isso dentro do grupo com vocês, Fernando? Essas funções. Todo mundo acaba tendo que multiplicar funções. Como é que funciona? Multiplicar sim, né? Produção de alguma. A gente tem um dos integrantes é produtor, né? O Rafael é produtor, mas a produção é feita por todo mundo. Né? Não tem, de um jeito ou de outro, não tem jeito. Todo mundo tem que fazer e tal. Lógico que a gente tenta, sempre que possível, principalmente nos momentos de apresentação, ou mais próximo de apresentação, em temporada, aliviar o máximo possível para os atores. E aí eu e o Rafael acabamos ficando mais sobrecarregados nesse momento para que os atores possam estar mais tranquilos, né? Mas fora isso, aí tem as relações de habilidades, né, de cada um, do que sabe escrever, do que sabe fazer design. A gente passou por um momento, justamente esse momento, principalmente que o Ricardo III circulou muito, e acho que talvez tenha sido o ápice das políticas públicas para a cultura no país, das políticas das empresas também, sejam as estatais ou não e tal, que foi um momento que a gente teve 2 anos de patrocínio de manutenção da Petrobras, por aquele edital que eles tinham de manutenção e tal. A gente teve um momento aí de uns 4 anos em que a gente conseguiu até ampliar um pouco essa estrutura, em ter uma empresa de assessoria de imprensa, em design gráfico e tal. E aos poucos a gente foi retrocedendo tudo, né? Assim, ao ponto de hoje em dia, por exemplo, o Abraço, que é um espetáculo que eu não participei do processo, foi uma trilogia que o grupo se dividiu em 3 processos, então eu não estava no Abraço, e nem o Diogo, que é um integrante que chegou depois do grupo e tal. Nos últimos anos a gente dispensou os técnicos, e eu e o Diogo assumimos a técnica do espetáculo, montagem e tal. Né? Então, assim, a gente viveu um pouco esse ápice e depois voltou um pouco para back to basics, assim, voltar às origens né? Porque é o momento que a gente está vivendo, né? Assim, já estava muito difícil, agora com pandemia nem se fala, né? Com o vírus e com o verme, né? Com os dois ao mesmo tempo, tá complicado. Tá difícil, amigo. Nossa, e é muito legal você falar dessa questão de como a gente viveu um momento, uma trajetória, né, política do país e como isso afetou as companhias, né? Porque hoje nós somos resistência, né, Fernando, na verdade. Estamos aqui Total. no ato de resistência mais ainda, mais emblemático do que nunca, né? E como é que você vê essa perspectiva para o futuro? O que você acha? Qual vai ser o nosso futuro diante desse quadro enlouquecido que a gente está? Impossível, né? Pensar, se quer prever, se cogitar, especular, acho que é um exercício impossível de ser feito, assim.
a gente tem no trabalho também, assim como no âmbito pessoal, mas no trabalho a gente tem feito a famosa máxima que já virou chavão de todo mundo, de viver um dia a cada dia, né? Então, a gente é isso, assim, até isso mesmo, né? Eu estava conversando ontem no bate-papo, depois das apresentações de ontem. Assim, a gente, como eu falei, a gente estava no processo de montagem desse espetáculo de rua, que chama Homem ao Revés. Estava 1 mês e pouco de processo, e aí tivemos que parar. A gente teve que, né, que entrar em isolamento. Quando a gente entrou em isolamento, a gente estava num puta pique de montagem e tal. Então a gente falou, não, vamos dar um jeito de continuar aqui. E aí tentamos seguir online um pouco no processo, né? Dramaturgia, experimentando alguns formatos de os atores criarem cena, material cênico, filmar e tal. Só que muito rapidamente a gente viu que não ia dar para fazer isso, né? Porque não criar a dramaturgia, não colocar os atores para verificarem esse material em sala e tal, a coisa começou a ficar muito difícil. E fora que esse começo também foi uma coisa assim, demorou um tempo para a coisa engrenar, né? A gente, esse primeiro mês e meio de confinamento aí, tipo, no grupo a gente se encontrava uma vez por semana, encontrava, né, online uma vez por semana, fazia uma reunião ali de 2 horas, a vista já começava a cansar, e a gente está desenvolvendo resistência até para isso, né? Porque no começo era uma coisa que a gente não aguentava ficar muito tempo ali e tal, paralelo a todos os nossos sonhos idealizados do isolamento, né? Que a gente fala, putz, aqueles livros todos que eu tinha e não consegui ler, agora eu vou ler. A gente achava que ia resolver todos os problemas do mundo, né? No isolamento. Aos poucos, essa nova vida foi reconfigurando, né? E a gente também acho que foi engrenando com o tempo e tal. E aí, quando chega essa hora do nosso processo, que a gente fala, não dá mais, não tá mais, tá começando a ficar desprazeroso o negócio, porque a coisa não avança e tal, paralelo a uma necessidade de minimamente monetizar, né? A gente andou pegando um ou outro desses editais aí, seja daqui do governo do estado, do SESC, do Itaú, esses editais de emergência, mas aí vem um edital de R$ 1.500. Nós somos 8. Você vai dividir 1.500 por 8, né? Você paga uma conta ali só e aí o resto dos meses todos e o resto das contas todas. Aí a gente resolve, então vamos montar um trabalho online, né? Num primeiro momento, muito por essa questão. Só que aí, acho que aí começa a vir uma virada que foi muito gostosa e muito potente pra gente. Que a gente começa a descobrir esse outro lugar. E começa a descobrir que o processo ele acontece em grande parte de uma forma muito parecida com o processo presencial, né? O processo online ele não serviu muito para a gente ensaiar um espetáculo presencial, mas o processo online, para criar um trabalho online, aí a coisa já foi diferente. Então, a gente começou a funcionar muito na estrutura que a gente funciona normalmente, eu jogo provocações, os atores criam materiais, apresentam, a gente vai, papai e tal. E aí foi uma delícia fazer esse processo. A gente começou a entrar num lugar de um prazer muito grande. A gente está super feliz com o resultado do Clandestino, que é esse trabalho que a gente está hoje finalizando a temporada de estreia, mas a gente já conseguiu continuar. Então a gente está abrindo uma segunda temporada já na segunda-feira. Então a gente já, né, para quem tiver interessado, continua a venda aí. É só entrar no perfil Teatro Clowns e mandar um direct lá que recebe as instruções. E tem sido muito legal, assim, para a gente tem aberto muitas possibilidades, não só disso, né, assim, por menos que movimente dinheiro é algum dinheiro, ou seja, pelo menos a gente está todo dia trabalhando e é um trabalho que está entrando alguma coisa, né, isso é uma dimensão da coisa, mas a outra é começar a ampliar um pouco de falar, ok, não importa muito se isso é teatro ou não é teatro, né, quer dizer, não é teatro, mas não importa muito se é teatro ou se não é teatro, porque, primeiro, é o que a gente consegue fazer nesse momento. Com certeza. Segundo, que a gente descobriu com o tempo que isso também serve para dar vazão a esse impulso artístico, aos nossos anseios artísticos e tal, criativos, né? Porque isso acho que também nos faz estar mais vivos durante esse isolamento, né? Se a gente consegue... Eu não estou fazendo teatro do jeito como eu acredito que eu gostaria de fazer, mas a minha cabeça está funcionando como se fosse, né?
E a outra é que eu acho que, assim, a gente não tem... É isso que a gente estava falando no começo da conversa, né? A gente não tem perspectiva concreta. Não dá para saber se... Não é só a perspectiva de quando as coisas vão começar a abrir de novo ou quando vai ser autorizado para a gente voltar a fazer teatro. Mas, primeiro, voltar a fazer teatro significa a gente estar juntos uns dos outros. Então, essa é a primeira decisão que a gente vai ter que tomar quando os governos, em todas as instâncias, as autoridades médicas de saúde, para falar, ok, vocês podem. Aí, porque cada um da gente, de nós 9 no grupo, está com uma dinâmica diferente. Tem gente no grupo que está fechado em casa, pedindo tudo por celular, não sai de jeito nenhum e tal. Tem gente que está saindo o tempo inteiro porque tem que sair ou porque... Enfim, cada um está numa dinâmica diferente. Para a gente juntar todo mundo de novo, não vai ser assim, ok, liberaram, vamos. Né? Primeira coisa. Então, já tem esse tempo pós para isso. Num segundo momento, tem o tempo de ok. E o público? Quando é que o público vai querer começar a vir assistir isso? Então, está tudo tão impalpável para a gente que ficar fazendo projeções é só assumir frustrações que a gente vai ter em algum momento. Né? Assim, é assumir que a gente vai ter frustrações. Causa então, mais angústia, gente... né? Oi? Não Causa entendi. mais angústia, né? Sim, exatamente. Causa mais angústia, mais né? angústia. Aí a gente está investindo nisso, investindo no que a gente tem à mão nesse momento. A nossa pesquisa desse trabalho que a gente estava montando de rua, do Homem ao Revés, é o mesmo universo de pesquisa do trabalho que a gente está fazendo online, por mais que seja um trabalho diferente, que é uma pesquisa que começou no passado, no nosso projeto do Rumos, que a gente fez... a gente circulou por festejos populares de alguns lugares do país e de outros países da América Latina, Peru, Equador e Colômbia, e traçando um pouco essa relação das festas populares e das relações de resistência históricas da América Latina. Né? O Homem ao Revés está em cima dessa plataforma, está discutindo isso. E aí o clandestino a gente parte da mesma coisa, juntando com esse momento do confinamento. Então, de alguma forma, a gente continua nesse processo, mas esperando um pouco as coisas andarem, a gente tem um pouco mais de ideia de como é que as coisas vão acontecer, né? Sem fazer muitos planos, também como vocês falaram com você, como você falou que aconteceu com vocês. Com a gente também, assim, a gente tinha coisa em outros lugares, a gente tinha até uma viagem internacional que estava quase amarrada e tal, que num primeiro momento a gente falou, putz, veio essa pandemia, agora a gente vai ter que adiar para o segundo semestre, né? Na nossa doce ilusão. E aí, depois do que era adiar, agora é uma incógnita que pode ser que nem venha mais, né? Pode ser que não tenha mais e tal, enfim. Então, a gente está muito pensando no momento, até porque a gente está sendo muito prazeroso de investir nesse momento mesmo, de investir nesse lugar do trabalho como ele está podendo ser feito agora, né? Fernando, esse trabalho que vocês estão agora com ele, vocês fazem ao vivo? Como é que esse trabalho e como é que fica essa questão da internet, de ter esse risco, esse lugar desse risco do equipamento, que a gente fica muito à mercê disso, né? Sim. Vou tentar falar dando o mínimo de spoiler possível. Eu não estou acostumado a falar muito sobre o trabalho, que ainda é muito recente, né? Quando a gente está há muito tempo no trabalho. Oi, Fernando. Acabamos de falar sobre isso, olha. Fernando, você voltou? Oi, Fernando, você voltou para mim? Acabamos de falar disso, olha. Fernando, você está me ouvindo? Agora estou. Tá me ouvindo? Tô. Maravilha. Tá. Pois é, aproveitando então, né? Tô falando que essa coisa do spoiler é porque o mistério tem a ver também com a própria ideia do trabalho, né? Que se chama clandestino, então tem um pouco de uma coisa secreta, subversiva e tal, mas
a forma que a gente encontrou é uma maluquice o que a gente resolveu fazer, mas a gente foi é isso, a gente está tateando ainda, né? Então cada um vai um pouco experimentando os lugares que vão, né? Mas é um trabalho que ele acontece. A gente está fazendo a partir de semana que vem todos os dias da semana, de segunda a sexta. São 3 sessões por dia. E cada sessão são para 6 espectadores só. 6 viajantes, como a gente chama, porque a gente está chamando de uma viagem cênico-cibernética, né? Então são 6 viajantes por sessão. Ou seja, a gente depende de 12 conexões de internet. A dos 6 atores e atrizes e a dos 6 viajantes, né? O caminho que a gente encontrou para isso foi assumir essa precariedade tecnológica para a própria estrutura do trabalho. Ele faz parte. Então, a gente tem uma coisa que acho que também, para quem está eventualmente vendo, está pesquisando, está pensando, está criando essas coisas, eu acho fundamental, que é pensar sempre em plano B, C, D, E e F. Né? Eu acho que não dá para você ter o plano, trabalhar com o plano A, eu sei que você vai se frustrar, porque não vai dar certo. Dar certo tecnologicamente é a exceção, não é a regra. Isso a gente já tem descoberto. Então, tem que ter muitas cartas na manga para encontrar caminho de solucionar as questões e manter o trabalho acesa e manter a atenção do público viva. Acho que essa é uma conclusão que a gente, muito cedo, antes de estrear, a gente já percebeu, já se deu conta. E a segunda, que aí é uma coisa que tem muito a ver com a poética do que a gente está experimentando, a gente conseguiu encontrar um formato no qual essa precariedade da comunicação faz parte do caminho dramatúrgico também. A dramaturgia, ela assume a precariedade tecnológica como um fator. Então, é quase como... Também ontem eu estava falando no bate-papo ao final, que a gente, uma regra, né, uma máxima do palhaço é que o problema é um presente para o palhaço. Então, de alguma forma, a gente assume um pouco essa postura em relação à tecnologia. Né? O dar errado, ele, no nosso caso, ele de alguma forma ele contribui para a experiência, ao invés de dando um mini spoiler, porque depois, não sei se tem gente do grupo vendo, eu vou tomar bronca se eu falar demais, mas como se trata de uma viagem clandestina, de uma viagem subversiva, é uma coisa de estarmos sendo sempre rastreados. Então, a gente precisa estar... né? E aí, com isso, as mudanças... E a gente usa mais de uma plataforma. A gente usa Instagram, WhatsApp e Zoom. A gente faz um passeio de um lugar para o outro e tal. Então, nesse sentido, a gente encontrou um formato em que as dificuldades tecnológicas elas são usadas a nosso favor. Não necessariamente qualquer experiência dá para fazer isso. Né? Mas nesse a gente conseguiu encontrar esse caminho que acho que acabou sendo um caminho super feliz, assim, porque ele encaixa na situação. Todo problema é bem-vindo. Nossa, maravilhoso. Eu já quero assistir. Vamos me organizar para estar aí com vocês. Legal, legal. Eu tenho uma outra coisa bacana também que eu vejo, Fernando, que nos trabalhos de vocês tem a questão musical muito proeminente, muito presente. Como é que vocês trabalham essa questão musical dentro do grupo? Essa musicalidade, a instrumentalização, como é que é isso? Os vocais? Então, acho que esse é um aspecto também muito vivo para esse momento do grupo, porque o trabalho musical surge quando o grupo faz 10 anos, em 2003, quando a gente monta Muito Barulho por Quase Nada. Né? O Eduardo Moreira do Galpão vem para dirigir junto comigo o espetáculo. O Marco França, que hoje está em São Paulo, está fazendo muitos trabalhos como ator e como diretor musical, que é um super profissional da música no teatro e tal. O Marco era integrante do grupo, era músico, ele vem da música, mas ele tinha muita experiência enquanto produtor musical, então ele tinha uma experiência de arranjador, etc. Ele tinha um estúdio e tal, mas trabalhava isso no âmbito da música com músicos, né? Quando ele chega no grupo, ele trabalha
compondo e gravando músicas que eram usadas no espetáculo gravadas. Quando o Eduardo Moreira chega para trabalhar com a gente, ele fala: vocês são muito musicais, vocês têm tudo para tocar e para cantar. E o Marco tem tudo para assumir o leme desse trabalho musical. E o Marco fala: não, eu nunca trabalhei com música com pessoas que não sabem tocar e não sabem cantar. O Eduardo falou: não importa, porque vocês não estão como músicos, vocês estão como atores tocando e cantando, e você tem essa experiência. E tira e queda, parece que surgiu muito rápido, assim, o trabalho musical veio muito forte. E a partir de então passou a ser um traço muito característico do nosso trabalho, né? E que talvez o ápice desse processo foi justamente Sua Excelência Ricardo III, que você assistiu, com a direção do Gabriel Vilela, que é o diretor do Romeu e Julieta, do Galpão, que é meio que um espetáculo que, acho que para toda a nossa geração, é meio um espetáculo seminal, assim, né? Um espetáculo que é uma referência que a gente cresceu no teatro a partir da áurea do Rometa e tal, né? E aí depois de sei lá quantos anos, de 20 anos de grupo, a gente encontra com o Gabriel Vilela trabalhando, e acho que esse trabalho a gente convida um pouco como uma consolidação de um processo de pesquisa desse teatro popular e tal, que começa lá no Muito Barulho. Em seguida, ao Ricardo III, a gente monta um Hamlet com o Márcio Aurélio. Márcio Aurélio, que é da Razões Inversas, de São Paulo. E a gente convida o Márcio meio que com o intuito inverso do que a gente convidou o Gabriel. Se a gente convida o Gabriel porque a gente queria aprofundar, a gente queria fazer uma especialização nessa linguagem do teatro popular e tal, a gente chama o Márcio Aurélio porque a gente queria ir para um universo que a gente não tinha a menor ideia do que era. O Márcio Aurélio é um diretor, um grande mestre, um dos maiores diretores desse país, e é um diretor que trabalha uma linguagem muito contemporânea, muito minimalista, matemática até, eu posso falar. Ou seja, totalmente o contrário do que a gente fazia. A gente falou com ele quando convidou, falou: a nossa ideia é a seguinte: você diz qual o tamanho do campo, como é que é essa bola, de que material, qual o diâmetro da bola, ensina as regras todas, que a gente quer jogar esse teu jogo agora. A gente não tem a menor ideia, a gente joga outro. A gente quer jogar o teu jogo agora. E aí, de fato, foi um processo incrível, que a gente apanhou pra caramba, porque era um teatro muito diferente do que a gente fazia. E uma das coisas que o Márcio fala é que não queria música tocada e cantada pelos atores, que era uma característica muito forte do grupo até então, né? E a gente não tem isso no Hamlet, que a gente monta com ele. Passado o Hamlet, a gente monta uma trilogia latino-americana, e por uma série de circunstâncias, talvez a principal delas foi que o grupo se tripartiu para... A gente estava num momento de desejos muito diferentes e que acabou, inclusive, combinando a saída de alguns integrantes. E aí, por causa dessa coisa de elencos menores e de várias outras características, a trilogia, nenhuma delas tem a música como a gente costuma usar, né? No Dois Amores e um Bicho, que é a direção do Renato Carrera, até tem uma cena com música tocada e tal, mas é muito pouco. No Abraço não tem nada, e no Necessário das Nuvens não tem nada também. Então a gente passa um pouco, talvez até por um eco do Hamlet, etc. A gente passa muito tempo sem esse trabalho musical. Também culmina com a saída do Marco do grupo, e o Marco era o diretor musical do grupo, era a pessoa que tocava a música no grupo e tal. Então a gente passa muito tempo sem. E para essa retomada e acho que tem uma outra coisa, só abrir um parênteses a mais, sei como é que a gente está de tempo aí, mas uma outra coisa é que a gente começa a aprofundar um pouco a nossa pegada mais política no fazer teatro, e num primeiro momento, que depois de um tempo a gente descobre que era equivocada essa visão, mas a gente meio que deixa o nosso teatro um pouco mais sério. Para ser político, acho que a gente deixa o nosso teatro um pouco mais sério, assim. A gente abandona um pouco esse caráter muito popular, esse caráter festivo, esse caráter solar do nosso teatro, para fazer um teatro que ele é mais pungente e tal. Hoje, principalmente nesse processo do Homem ao Revés, que é o processo de rua que a gente começou a montar e vai retomar assim que a gente puder, né, que está suspenso, mais que o Clandestino, que é o trabalho online, tem tudo a ver com isso também, a gente começa a juntar
de volta as duas pontas. Então, acho que hoje, para a gente, não faz muito sentido mais ser político e não ser popular, e não ser festivo. Então, a música, desde o final do ano passado, e nesse processo do Ama Reverso principalmente, voltou com muita força dentro do grupo, mesmo com uma configuração diferente. Então, redescobrir essas potências musicais e tal, mas para a gente voltou. E nesse trabalho do clandestino, nesse trabalho online, a gente já traz isso. Acho que a gente já usa um pouco disso dentro desse trabalho. Nossa, maravilhoso. Fernando, a gente está se encaminhando para o final do nosso bate-papo. E aí, queria muito agradecer já de antemão a sua presença. Agradece a todos da companhia dos Clowns de Shakespeare, com muito amor, muito carinho. Tomara que a gente possa se reencontrar em breve. A gente está com a previsão de ir para o Rio Grande do Norte, com o espetáculo nosso, o Ariano, o Cavaleiro Sertanejo. Então, assim que nós estivermos por aí, com a Farra do Boi Bumbá ou o Ariano, nós queremos muito vocês na plateia assistindo a gente. Com certeza. E vocês nos visitarem na nossa sede. Nossa, a gente ama o Rio Grande do Norte, a gente ama Natal. Né? Você vê até uma foto minha no meu telefone lá de Natal, porque a gente é apaixonado. Nós temos amigos muito, muito bacanas aí em Natal. E a gente quase foi visitar vocês, só que por conta da nossa agenda não deu tempo, né, na época. Mas agora vocês também estão convidadíssimos para virem na nossa sede aqui no Rio. Maravilha. Quando estiverem aqui, fala, Riva, vamos tomar um café. A gente já marca isso aí. Não pode ser marcar de carioca, não, que a gente marca e não vai, tá? Mas nossa de verdade. Tá bom? E aproveitando esse finalzinho, eu queria que você deixasse uma mensagem, ou Fernando, for alguma coisa bacana. Só quero lembrar que semana que vem eu vou estar com o Jason Leonardo, da companhia Máscara de Teatro, que vai estar com a gente, que é também daí do Rio Grande do Norte, né? Sim, sim. E eu queria que você deixasse uma mensagem, uma dica de um livro, um filme, ou o que você quiser para melhorar nosso astral nessa loucura de pandemia. Bom, acho que uma dica é assistir o Clandestino, né? Quem estiver aí nos vendo agora ou depois no IGTV aí que venham, mas é sério, assim, não costumo me autopromover demais, não, mas a gente está bem feliz, a gente chegou a um resultado muito legal e tem chegado muito nas pessoas e acho que é mais um trabalho importante aí desses formatos novos e acho que é legal para a gente também escutar de vocês, receber de volta, então convidar todos, só mandar uma mensagem no direct dos Clowns. O que eu vou falar é uma figura que tem mexido muito comigo ultimamente nesse isolamento, que é um pouco de um lugar comum, mas que é uma pessoa que eu já vinha querendo buscar há muito tempo, que só agora eu tive a oportunidade, que é o Ailton Krenak, né? O Ailton Krenak, o que ele acho que tem sido a mente mais lúcida e mais brilhante, porque acho que ele tem trazido um lugar da nossa ancestralidade, que é tão difícil. Essas nossas andanças pela América Latina, a gente vê que como isso é muito mais forte nos países andinos e tal, e a gente não tem isso, e acho que é muito forte o que ele traz. Pelo Krenak, eu cheguei no Davi Kopenawa também, que é um outro pensador incrível lá de Roraima, né? Eu acho que isso, voltar um pouco para os nossos ancestrais, voltar um pouco para esse pensamento que está mais nos povos originários do país. A gente tem pensado muito nesse lugar, porque é isso, pensar um pouco nesse basta que o planeta deu na gente, né? Assim, e que está acontecendo. Ver tudo isso que está acontecendo na natureza em volta, ver Veneza com água translúcida, enfim, essas coisas que a gente tem visto dos bichos voltarem a ocupar lugares que a gente tomou. Essa nuvem de gafanhotos, né? Pois é, de tudo isso, acho que voltar a pensar um pouco isso, assim, voltar a pensar um pouco, né, de uma forma mais simples, transformar um pouco o nosso olhar do mundo, que é o que o Krenak fala, se a gente voltar à normalidade, não vai ter valido a pena nada. Né? Para ter valido a pena tanta gente morrer, a gente ter passado por tudo isso, a gente precisa voltar para um outro lugar e não voltar ao normal. Então, acho que pensar um pouco por aí, buscar esse pensamento que está mais na base, que não está na Europa, que está aqui com a gente, né? Assim, voltar um pouco a olhar para a América Latina, para o teatro latino-americano, para os pensadores latino-americanos, eu acho que muito por aí. E agradecer muito, foi ótimo conversar, foi ótimo estar mais próximo aí, acho que são laços que vão seguindo, virtual e presencialmente. Amigo, muito obrigado, Fernando. O que precisarem da gente aqui no Rio, só gritar, Riba,
Tô precisando de você aí, vê se dá uma força, que a gente está precisando de força aí. Então, assim, a gente está sempre, nesse momento, precisamos formar essas redes mais firmes do que nunca. Tá bom, Maravilha, Fernando? querido. Vocês também aqui. Tá bom, muito obrigado. Valeu, tchau, tchau, hein? Beijos, beijos a todos e todas. Gente, terminamos mais um bate-papo maravilhoso, dessa vez com os Clowns de Shakespeare, com Fernando Yamamoto. Então, assim, só agradecer esse projeto, Os Ciclomáticos em Boas Companhias. Ele vai continuar, vai ter